Meu Senhor e meu Deus, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça, te faça conhecer, te ame, te faça amar, te sirva, te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam e os justos perseveram na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei, os fariseus, o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos meus amados e amadas, gostaria de convidar a todos vocês, nesse dia tão belo, começando as nossas atividades, pedindo bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre o nosso trabalho, ao recordar a memória litúrgica do Santo São Liberato de Louro. Liberato nasceu no pequeno Louro Piceno, na Itália. Como jovem, Liberato, ouvindo o chamado de Deus, por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. O ordenado sacerdote, desejando consagrar a sua vida à penitência e às orações contemplativas, retirou-se ao pequeno e ermo convento de Sofiano. Ali vestiu o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes lhe valeu a fama de santidade. Em Florzinha de São Francisco encontramos o seguinte relato sobre ele. No convento de Sofiano, o frade Liberato de Louro Piceno vivia em plena comunhão com Deus. Como é belo ao recordar essa experiência desse santo Liberato que vivia em plena comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a se elevar do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam pousando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas quando perguntando, demonstrava a sabedoria dos anjos. Como nós vemos a magnanimidade nesse homem Liberato, que viveu numa vida mística
e profundamente amava Deus. Pelo contrário, meus amados, no Santo Evangelho de hoje, nós temos os fariseus procuravam motivos para acusar a Jesus Cristo. Aí mostram a sua pequenez. Em determinado dia de sábado, estando eles na sinagoga, observavam que havia um homem com uma das mãos atrofiadas. Queriam saber se Jesus ia curá-lo. Aí eles simplesmente olhavam Jesus como um ser humano que pertencia a uma família humana, mas não como Deus. Como Deus, Cristo aí chama o homem para meio e pergunta: qual é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Essa pergunta, meus amados, pode nos incentivar hoje. Cada humanidade deveria repetir essa pergunta na vida. A vida pertence a Deus. Quem somos nós para destruí-la? A nossa tarefa é compromisso, é construir a vida. Por isso que Cristo reforça o princípio do sábado com o princípio da vida. Imagina como é importante para os fariseus até fazer o bem no sábado ou mesmo salvar uma vida era pecado. Vejamos a mentalidade fechada. Como um ser humano ainda não conseguia de se encontrar com Deus divino. E nesse ponto, amados, gostaria de recordar mais uma vez que aquele homem da mão seca estava perdido, como maiorias perdidos nesse mundo moderno. No meio da multidão, se mantinha escondido, talvez por ter vergonha do seu defeito. No entanto, ele não conseguia permanecer no anonimato, pois tanto Jesus como os fariseus o viram. Continuam com a vida nossos irmãos e irmãs no meio dessa modernidade, escondidos, talvez envergonhados pelos defeitos e fraquezas. Mas Cristo coloca propósito acerca daquele homem, queria curá-lo, dar a ele a dignidade. Por isso convidou-o para postar-se no centro destacado da multidão. Os fariseus, pelo contrário, se importavam somente em que Cristo pudesse infringir a lei do sábado, sem nenhuma preocupação quanto ao estado daquele homem acabrunhado. Levanta-te e fica aqui no meio, estende a tua mão, disse-lhe Jesus. O homem assim o fez, sua mão ficou curada. Sim, meus amados, o pecado nos deforma, exclui do convívio das pessoas. Por isso, Jesus quer nos tirar do anonimato, nos colocar no meio, para que possamos agir. Esse agir é muito importante na vida. E ele nos reveste com certa dignidade. E ele entra no nosso território. E ele cura deformes, defeitos de cada um de nós. Importante, amados, nós cheguemos até Cristo. Se não temos a coragem, ele venha até nós. Quando ele vier, tudo transforma. Com essa experiência, manifestemos uma certa magnanimidade com nossa personalidade. Mas, como católico, nós deveríamos nos entregar totalmente a Cristo. A nossa confiança em Cristo que muda a nossa vida, purifica nossos pensamentos. E hoje colocando profundamente, amados, nossos defeitos e nossa chaga
entende a deformidade. Estender a mão significa também expor o nosso pecado. Ao expor nosso pecado, reconhecer as nossas faltas, abrir o nosso coração para entregar a Jesus o nosso fardo pesado, pois Ele, como divino, como humano, que carrega nosso fardo pesado, nós não somos capazes. Mas fardos pesados se tornam como a graça divina. Com essa graça, vivamos a vida em paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.